Então, galera, foi mal aí quem vai assistir a aula gravada, tipo Jamil, esqueci de gravar a explicação do Teorema de Stevin. Mas eu vou depois pegar um vídeo de uma salinha passada e coloco aqui também como complemento, tá? Para quem perdeu essa explicação do Teorema de Stevin. Comecei a gravar agora só. Então, os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações denominadas pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. Nós vamos fazer a conta com 5, tá, gente? Você nunca vai fazer essas contas com o número quebrado que o Enem te der. A densidade da água e do álcool anidro são de 1 e de 0,8, respectivamente. Você pode fazer aquilo que eu ensinei para vocês. A densidade é, eu vou colocar 5% de álcool anidro, então é 5 vezes 0,8, mais 95% de água, né? E divido isso aqui por 100. É uma média ponderada o que a gente está fazendo. 5 vezes 0,8 é 4. Mais 95 vezes 1, 95. Divide por 100, eu vou ter aí 0,99 gramas por centímetro cúbico, ou letra D. Se você fizesse com 4,9, ia dar basicamente a mesma coisa, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Arredondem, tá? Arredondem as coisas, que vocês ganham tempo. Não precisa trabalhar no Enem com um número muito quebradinho. Pode arredondar na tora, porque as alternativas do Enem nunca estão muito grudadinhas, não. Tá, de 4,9 a 5, de boa, sem peso na consciência. Federal do Paraná, recente, hein? Tudo que eu tento colocar no material é tudo recente. E todo ano eu vou trocando e tal para pegar os mais antigos e tiro fora. Uma força de módulo F é aplicada perpendicularmente sobre uma superfície de área A, gerando uma pressão de valor P1. Então, olha só, escreve, traduz para a matemática o que o exercício está falando. P1 é a força F dividido pela área A. É isso que ele diz. Se a força se torna 4 vezes maior, então vai ser uma força P2. Em vez de F, é 4F. E a área cai pela metade, então... aqui é 4F, coloquei 4A. 4F. E a área cai pela metade, ou seja, a área é dividida por 2, assinale qual que é a relação entre P1 e P2. Primeira coisa, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a pressão P2 é 4 vezes 2, 8, F sobre A. Olha aqui, a pressão P1 é F sobre A. A pressão P2 é 8 F sobre A. 8 F sobre A. Então, você concorda comigo que a pressão P2 é igual a 8 vezes a pressão P1? Porque P1 é igual a F sobre A. Então, você pode substituir F sobre A por P1. Você chega no resultado da questão. De boa, né? Ou não? Tranquilo? Se tiver dúvida, me interrompe, por favor. Considere uma situação em que uma pessoa segura um prego metálico com os dedos, de modo que a ponta desse prego fique pressionada entre o polegar e a cabeça do indicador. Eu vou fazer com a minha caneta, Olha só. Vou fazer isso aqui. Não dá para fazer com o indicador, porque minha mão não é grande, tá? Então, eu vou fazer aqui com o dedo médio, Então, eu estou segurando, o polegar está com a ponta do prego e o dedo médio está com a traseira do prego.
né? O prego fica pressionado pelo polegar e a cabeça a cabeça mesmo, a cabeça do prego aqui em cima. Assumindo que a haste do prego esteja em uma direção normal à superfície de contato, então está assim, na vertical. Normal significa que a pontinha do prego faz um ângulo de 90 graus com o meu dedo, com o meu polegar. Entre os dedos e o prego, é correto afirmar que a força que atua na ponta do prego é maior que atua na cabeça do prego? Não. A força que eu faço com o médio é igual à força que eu faço com o polegar. Porque se eu fizesse uma força maior, o prego ia subir e tal. Mas nem dá para fazer, tá? Você nem consegue fazer. As forças são iguais. Então a força é a mesma. Porque o prego está em repouso também, né? A força que atua no prego é menor, não. A pressão do metal sobre o indicador é maior que sobre o polegar. Então vamos de novo. A pessoa segura um prego com os dedos, de modo que a ponta do prego fique pressionada pelo polegar. Então, se pressão é igual a força dividido por área, à medida que a área diminui, a pressão aumenta. Então, né, eu nem sei desenhar, mas imagine que isso aqui é o indicador da pessoa e aqui embaixo está o polegar, que é mais... Nossa senhora, o polegar é mais gordinho, né? Aqui, ó. Então, o prego está aqui, ó. Então, aqui está o prego. A área de contato, as forças são iguais, tá? O indicador empurra aqui para baixo e o polegar empurra a ponta para cima. Ou a ponta empurra o polegar para baixo, dá na mesma, né? Porque ação e reação. Tá? As forças são iguais, mas a área de contato é infinitamente diferente. Então, a pressão do metal sobre o indicador é menor do que sobre o polegar. Essa questãozinha é clássica. Já caiu esse tipo de questão assim, que eu lembro mais de 10 vezes. Assim, todo exercício, todo material didático tem, sempre é cobrado. Então, tem que entender ela mesmo. Essa aqui também, esse estilo de questão aqui, ó, da 4, clássico também. Considere 3 recipientes abertos, cheios até a borda, tá? Em equilíbrio hidrostático. Quer dizer que aquele líquido está paradão, de boa ali. As bases inferiores do recipiente são retângulos idênticos, achurados na figura. Todos os recipientes têm a mesma altura H. Então, eu vou colocar líquido numa mesma altura H. Né? Ou seja, a altura da coluna de líquido é a mesma nos 3 recipientes. Podemos afirmar corretamente apenas que os pesos da água de cada recipiente são todos iguais? Não, o peso não é igual, não. Claramente, aqui eu tenho uma massa maior de água do que aqui e do que aqui. Então, olha só, o peso do recipiente A é maior do que o peso do recipiente B, que é maior do que o peso. Vou colocar peso por extenso para não confundir com pressão. Porque tem mais água no ar. Então, não é a letra A. A força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente tem o mesmo valor? Não. Se os pesos são diferentes, a força que é exercida no fundo do recipiente é diferente. O peso é diferente. A pressão do... Aí olha só. A força resultante exercida pela água sobre a base do recipiente A é maior do que em B, que é maior do que em C. É isso aqui, ó. Agora, qual que é a pressão aqui, ó? Pressão. Pressão é P minúsculo. A pressão em A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C. A pressão é igual. Ué, mas como que a força em A é maior e a pressão é igual? Porque pressão é força sobre área. A força em A é maior, né? Então, assim, você vai ter uma área maior também. Compara o A com o B. Então, Essa questão induz a gente a marcar errado também, no caso, se induz não tivesse demais. 100% da matéria. Induz demais. Então, assim, lembra, a força resultante, né, sobre a base do recipiente é maior em A, porque a massa é maior, mas a base também é maior. Então,
né? Então você vai ter aí uma pressão igual. Aumentou a força, mas aumentou a área também. Então não adianta nada, a pressão permanece a mesma. Lembra que a pressão só depende da altura da coluna de líquido. Ó, esse tipo de questão, que é as questões de tubo em U, elas são, se você souber o método de resolução, a lógica, você resolve facinho. Vê? Em um sistema de vasos comunicantes, né, você pode ver que eles se comunicam aqui, são colocados dois líquidos immiscíveis. O que é immiscível, gente? Quem sabe o significado dessa palavra? Immiscível. Não se misturam? Isso mesmo, não se misturam. Tipo água e óleo. É assim que calcula, ou deveria ser, eu não vi o chat, peraí, ser calculada a pressão da água, se vai ser suficiente para aqueles chuveiros de rico. Isso mesmo, Matheus. Chuveiro de rico nada, eu tenho um chuveiro que você falou que é de rico aí, e não foi nem tão caro, aqueles que tem uma área grandona, né, para cair água, bom demais, porque tomar banho é bom demais, então tem que ter um chuveiro bom. Você faz isso todo dia, né, espero, ou até, eu faço 2 vezes por dia, então melhor ter um chuveiro bom. É igual colchão, né, economizar em colchão é burrice. Você é rico, né, Abud? Sou nada, só tenho um chuveiro de rico. Não quer dizer que eu sou rico. Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, ou seja, estão parados, observa-se numa das extremidades do vaso um dos líquidos isolados que fica 20 centímetros acima do nível de separação. Ah, Abud, mas você falou que o nível era sempre o mesmo. O nível é sempre o mesmo se os líquidos forem os mesmos. Se você fizer esse experimento do tubo em U, não fica no mesmo nível. Tá? Você quer ver? Ó, tubo em U, experimento. Tinha umas meninas que... Vou ver se é esse aqui. Ó. Tá vendo? Dá uma diferença. Ele colocou líquidos immiscíveis, mas de mesma cor. Mas dá uma diferença entre os níveis. Vamos ver se ele vai colocar a cor diferente aqui, só pra gente ver. Vai. Aqui, ó. Álcool e água. Tá vendo que dá um desnível? E o álcool não mistura com a água. Olha aqui a superfície de separação. Então dá uma diferença, um desnível entre os dois, porque eles têm densidades diferentes. Então olha só como é que funciona. Lembra aquele lance que eu falei que tudo que tiver no mesmo nível horizontal tem a mesma pressão? Isso continua valendo. Então, se eu pegar aqui, ó, esse pontinho, que é o pontinho A, e esse pontinho, que é o pontinho B, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Mas quem exerce pressão no ponto A? Pressão hidrostática, tá? Você não precisa considerar a pressão atmosférica aqui, porque ela age dos dois lados. Então, se ela age dos dois lados, se ela empurra dos dois lados com a mesma força, para que considerar, né? Então, você vai fazer o seguinte. A pressão hidrostática no ponto A, ela é exercida por essa altura aqui, HA, né? Conta o que está acima de você. A pressão hidrostática no ponto B é exercida pela altura HB. Conta o que está acima de você, né? E aí, ele quer que você calcule o X. Te deu as densidades e tal. Ele quer que você calcule os X. Sempre aquele que tiver mais alto é o que tem menor densidade, tá? Então, esse aqui tem menor densidade, é o que está mais alto. Olha só, a pressão no ponto A é a densidade do líquido A vezes a gravidade da Terra vezes a altura do líquido A. A pressão no ponto B é a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes a altura do líquido B. Olha que legal. A gravidade vaza fora. Ó. Qual que é a densidade do líquido A? Vamos caçar? É 0,85, porque esse líquido que está aqui, que eu chamei de líquido A, e esse aqui é o nosso líquido B, ele é menos denso, né? Então vai ficar assim, ó, 0,85 vezes 20 centímetros
Nem precisa passar para metro, tá? Em tubo em U, você não precisa passar para metro. É igual a densidade do líquido B, que é a água, que é 1,0, vezes a altura do líquido B. 0,85 vezes 20 dá 17. 1 vezes HB é HB. Então, a altura do líquido B é de 17 centímetros. Peraí, 17 centímetros água ou óleo. Então, peraí. Determine o valor de X em centímetros que corresponde já dá para eliminar as duas. Já dá para eliminar essas duas. Isso. Determine o valor em X em centímetros que corresponde à altura do nível de separação e identifique o líquido que atinge a altura X. É 17 centímetros e água. Porque ele está mais abaixo, então ele é o líquido mais denso, sempre. Porque a coisa que é menos densa boia na coisa que é mais densa, né? Sempre. Então, o que você faz quando for tubo em U? Resumindo aqui. Você pega a densidade de um líquido, que está de um lado, vezes a altura que ele fica, pegando a superfície de separação dos dois, é igual à densidade do outro líquido, vezes a altura que ele está. Você pega sempre no mesmo nível horizontal ali como referência, né? Para você poder utilizar o teorema de Stevin. Certinho? Entenderam aí como é que funciona o tubo em U? Sim. Aí tem a 6. A 6 ela tem um raciocínio lógico bacana. Eu quero que vocês tentem fazer em casa. Tá? Ela é muito legal de fazer. Ela não é difícil em física. Ela é difícil porque tem um raciocínio lógico aí bacana demais. Tá? E essa fica para casa para vocês. Então, galera, qualquer dúvida pode mandar, igual a Bianca mandou hoje. Coincidiu porque eu estava num furo de horário lá no Integral, então estava à toa lá. E aí eu já respondi rapidinho. Pode mandar mesmo, o grupo é para isso, tá? Para tirar a dúvida de vocês, conversar também, mandar alguma reportagem bacana de física que vocês acharem, que tiver quer saber se é verdade ou mentira isso aqui? Manda no grupo, que aí a gente analisa fisicamente também. Beleza? Galera, então, até a nossa próxima aula e vamos nos comunicando pelo grupo. Falou, boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Bom descanso aí no feriado também. Tchauzinho, galera. Até mais. Valeu, Abud. Tchau. Tchau.